Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, terça-feira, 2 de janeiro de 2024, a leitura complementar indicada pela lição da editora Betel desta terça-feira é Salmo 68, verso 9. O Senhor faz que o solitário viva em família. Nós comentamos ontem Gênesis 12, versículo 3, falamos que Deus pensa em termos de família, que Deus não trata apenas com indivíduos, mas também com famílias. E existe bênçãos familiares. Se alguém quiser acessar o canal e assistir e ouvir o vídeo que fizemos ontem, comentando Gênesis 12, 3, está aí no canal e na playlist. Quando nós falamos que Deus não trata apenas com indivíduos, mas com famílias, nós não estamos querendo dizer que a salvação não seja individual. É claro que a salvação é individual, a fé e a escolha, assim como as suas consequências também é. O juízo vindouro também tem essa característica. Romanos capítulo 14, versículo 12 diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, quando nós falamos que Deus não trata apenas com indivíduos, mas também com famílias, nós não estamos falando de responsabilidade, mas estamos falando de propósito. E quando nós falamos de propósito e não de responsabilidade, nós percebemos que a Bíblia revela e apresenta um Deus que pensa não apenas em termos de indivíduo, mas que pensa em termos de famílias. Quando Deus chamou Abraão, foi parte daquilo que nós comentamos ontem. Deus prometeu abençoá-lo e abençoar a sua família, dar para ele uma descendência é família, e aquela família iria abençoar todas as famílias da terra. E nós falamos sobre bênçãos familiares, que Deus abençoa não apenas indivíduos, mas quando Deus abençoa alguém, geralmente Deus abençoa a família dessa pessoa. Citamos o exemplo de Obed-Edom, que foi um homem tremendamente abençoado, pois colocaram a arca lá na casa dele. A arca ficou lá cerca de 3 meses, e a Bíblia diz que Deus abençoou aquele homem e tudo quanto ele tinha. Deus abençoou a casa daquele homem, a família daquele homem foi alcançada com a bênção de Deus. E o versículo indicado para esta terça-feira, dia 2 de janeiro de 2024, é Salmo 68, verso 6. Deus faz que o solitário viva em família. E antes de fazer um breve comentário desse verso, tem um verso também que me chama muita atenção, que está no Salmo 113, verso 9, que diz assim: Ele faz que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Então Deus, ele não só abençoa indivíduos, mas também abençoa famílias. E muitas vezes nós podemos ser tentados pensar que quando Deus abençoa uma família, é porque a família é importante para nós, Observando o valor que nós damos à família, observando o valor que o ser humano dá a seus familiares. Então Deus abençoa aquela família, mas a família, ela não é importante apenas para nós, ela também é importante para Deus. Deus abençoa as famílias não apenas pelo fato delas serem importantes para as nossas vidas, mas a família é importante também para Deus. Foi Deus que projetou a família. A família é um projeto de Deus. Ela nasceu no coração de Deus. E quando nós lemos um verso como este que é sugerido pela lição, Deus faz que o solitário viva em família, eu
não posso deixar de falar que quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê a preocupação de Deus com o órfão, orientando Israel como ele deveria tratar o órfão, o estrangeiro, a viúva. O órfão, ele não deveria ser tratado de qualquer maneira pelos israelitas. Deus deu orientações de como eles deveriam ser tratados. O cuidado que deveriam ter com eles era para Israel respeitar os direitos dos estrangeiros. Agora, em termos de Novo Testamento, quando lemos uma afirmação como esta, dizendo que Deus faz que o solitário viva em família, nosso pensamento deve se voltar para a igreja, porque é na igreja que Deus faz o solitário viver em família. E desta forma nós podemos fazer uma defesa da igreja, porque hoje há correntes de pensamentos que estão dizendo por aí: olha, eu sou seguidor de Cristo, eu sirvo a Cristo, mas eu não preciso da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Como que você precisa da cabeça e não precisa do corpo? Tem um versículo em Efésios capítulo 2, ou na verdade alguns versículos, porque nós vamos fazer a citação aqui dos versículos 19, 20, 21 e 22. Esses versículos dizem o seguinte: portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Nesse versículo 19, diz que aqueles que pertencem à igreja de Cristo, eles são membros da família de Deus. A igreja é uma família, é a família de Deus na terra. Então, pertencer à igreja é pertencer a uma família. Então, quando a Bíblia diz que Deus faz o solitário viver em família, em termos de Novo Testamento, nós podemos compreender que é na igreja que o solitário tem o privilégio de viver em família. Aí nós temos correntes de pensamento que nos últimos dias estão afirmando: olha, eu sigo a Cristo, eu preciso de Cristo, mas eu não preciso da igreja. Aqui nesse versículo nós podemos fazer uma defesa da igreja, da importância de pertencer à igreja, de ser da igreja, de participar da igreja, porque a pessoa se torna membro da igreja, e ao se tornar membro da igreja, ela se torna membro da família de Deus. João, quando escreveu o evangelho que leva o seu nome, ele diz lá no capítulo 1 o seguinte: que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, se nós recebemos a Cristo, a partir do momento que alguém nasce de novo, ele se torna um filho de Deus. Ele tem um pai celestial que é Deus. E é inegável que o pai e o filho pertencem e fazem parte da mesma família. Um filho, ele faz parte da família do pai. Ele pertence, eles são membros de uma mesma família. Portanto, quando nós lemos um verso como este, dizendo que Deus faz que o solitário viva em família, nós entendemos a importância da igreja nas nossas vidas. Muitos estão afirmando que não haver mais a necessidade de estar na igreja, de congregar, mas quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a Bíblia diz que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, Lúcio
e outros lá, e Saulo, e eles adoravam ao Senhor, jejuavam, serviam ao Senhor naquela igreja, na igreja de Antioquia. E então no verso 2 diz que o Espírito Santo disse: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, onde é que Paulo, Saulo, que depois teve o seu nome mudado para Paulo, e Barnabé estavam quando foram separados pelo Espírito Santo para uma determinada tarefa? Eles estavam na igreja, servindo na igreja, ministrando na igreja de Antioquia. Então, esse breve comentário desta leitura complementar desta terça-feira, dia 2 de janeiro de 2024, Deus faz que o solitário viva em família, deve nos levar à compreensão de que a igreja é um local onde o solitário tem a oportunidade de viver em família. Porque a igreja, conforme Efésios capítulo 2, versículo 19, diz que aqueles que pertencem à igreja eles não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas são concidadãos dos santos e membros da família de Deus.